Olá pessoal! No vídeo de hoje a gente vai responder uma dúvida que a gente recebeu lá no Instagram, que é a respeito de alterações hormonais e queda de cabelo, e hoje nesse vídeo a gente vai falar especificamente do processo de calvície, né? Isso é uma preocupação muito comum. Então será que o processo de calvície ele é associado ou não ao distúrbio hormonal? A pessoa está perdendo cabelo porque tem alguma alteração hormonal? Mas enfim, antes da gente responder essa pergunta, eu gostaria de lembrar que o nosso canal fala de dermatologia, em especial de tratamentos capilares, então se você se interessa nesses assuntos, não deixe de se inscrever. Toda semana a gente tem conteúdo novo aqui no canal. Se você gostar do nosso vídeo, não deixe de curtir, de compartilhar, porque isso nos ajuda a chegar a muito mais pessoas. Mas vamos lá então. Realmente, alterações hormonais podem contribuir em muito para o processo de calvície. Porém, é importante a gente dizer que a maioria das pessoas que sofrem de calvície não tem nenhuma alteração hormonal, ok? Agora, quando a gente então avalia um paciente que está perdendo cabelo, que tem um processo de calvície, e só abrindo um parênteses aqui, lembrar que queda de cabelo pode ser causada por diversas situações. Aqui a gente está falando da alopecia androgenética ou da calvície, que pode acontecer tanto no homem quanto na mulher. No homem, né, aquela região das entradas, a perda do cabelo na região da coroa são as áreas mais comuns. A mulher geralmente não tem perda nessas regiões, ela tem uma rarefação, o cabelo vai ficando mais fino, principalmente na região central, na região superior do couro cabeludo. Então esse é o processo de calvície. E nessas situações, como eu falei, a maioria das pessoas não tem distúrbios hormonais. Agora, principalmente na mulher, a gente pode identificar alguns elementos, alguns fatores que nos chamam a atenção para uma alteração hormonal associada. Por exemplo, a paciente que tem, então, a calvície feminina e tem uma pele muito oleosa, tem acne na idade adulta, ou mesmo aquela paciente que tem irregularidade menstrual, a paciente que tem problema de infertilidade, ou o aumento de pelos, a presença de pelos em regiões que são características do homem, que a gente não esperaria na mulher. A gente chama isso de hirsutismo. Então, todos esses são sinais de uma alteração hormonal associada. Então, principalmente mulheres que têm calvície feminina e têm esses sintomas associados, o risco que ela tenha uma alteração hormonal já é bem maior. E nesses casos, então, uma avaliação é importante. Essa avaliação pode ser tanto laboratorial, ela deve ser, na verdade, laboratorial, e também a avaliação ginecológica. Por quê? A principal causa de alteração hormonal na mulher adulta, né, que leva a um quadro de calvície, que leva essas outras alterações que eu falei, é a síndrome dos ovários policísticos. E para fazer esse diagnóstico, então, a avaliação ginecológica, o ultrassom dos ovários também é importante, lembrando que não é simplesmente ter cisto ou não ter cisto no ovário que define a síndrome, é um dos elementos, e nessa avaliação em conjunto com o ginecologista, muitas vezes pode se estabelecer esse diagnóstico, e é claro que o tratamento do problema de base vai ser importante, até porque vai melhorar essas outras queixas e vai ajudar também no tratamento do cabelo. O homem é menos comum, é bem menos comum que ele tenha uma alteração hormonal de base levando ao processo de calvície. Então, geralmente o homem que é calvo, o elemento crucial realmente é genético. Agora, uma situação que não é causa ou um agravante direto da calvície, mas pode ser lesivo para o cabelo tanto no homem quanto na mulher, são as alterações da tireoide. Então aqui a gente não está falando de causa de calvície e nem necessariamente de um elemento que diretamente se relaciona com a calvície, mas alterações da tireoide, lógico, eu estou falando disso porque a gente está falando de alterações hormonais, podem levar à queda de cabelo e podem então piorar tanto o quadro de calvície no homem quanto na mulher. Isso, como é que a gente suspeita então de alteração hormonal? Geralmente o paciente que tem alterações, né, da tireoide, principalmente o hipotireoidismo, esse paciente tem um cansaço, fraqueza, intestino preso, alterações do sono, então todos esses elementos em conjunto apontam para esse diagnóstico e é um diagnóstico muito fácil, com simples exames de sangue a gente consegue avaliar a função da tireoide, da glândula tireoide, para ver se ela está funcionando de maneira adequada ou não.
Então, um ponto importante, pessoal, que vocês observem nesse vídeo é que, assim, uma coleta aleatória de exames, no caso da mulher, principalmente que sofre de calvície, muitas vezes não nos ajuda. O elemento principal é a gente ter uma história clínica bem detalhada, conversar com a paciente, examinar a paciente, observar esses antecedentes. Nesses casos, principalmente os exames laboratoriais são importantes. Temos que ter cuidado quais exames serem solicitados, que nem, por exemplo, o DHT. O DHT é o principal hormônio relacionado com a calvície, isso principalmente no homem, a dihidrotestosterona. A gente solicitar a DHT, por exemplo, tem muito pouca validade, porque na mulher não está nem claro quais são os valores de DHT que são de fato referência e se isso de fato teria uma relação com o processo de calvície feminina. Além disso, um outro cuidado, os anticoncepcionais hormonais, a pílula, por exemplo, ela pode falsear esses exames, esse screening laboratorial hormonal. Então é importante que a mulher, o ideal é que a mulher esteja pelo menos há 3 meses aí sem usar a pílula anticoncepcional para que ela possa colher os exames e esses exames realmente nos tragam uma informação interessante, uma informação realmente confiável. E muitas vezes isso não é nada fácil, porque além da pílula anticoncepcional ter o efeito contraceptivo, que muitas vezes é o elemento principal, mas para muitas mulheres também, ele é parte do tratamento da pele, é parte do tratamento dos cabelos. Às vezes você tem que suspender a pílula para fazer o exame, pode ser um problema. A gente sabe que algumas mulheres, inclusive, têm um quadro de eflúvio, que é a queda de cabelo após a suspensão do anticoncepcional. A gente tem vídeo aqui no canal falando a respeito disso. Então, tudo isso tem que ser avaliado com muito critério, até porque, como eu falei inicialmente, a maioria das pessoas que sofrem com o processo de calvície não tem nenhuma alteração hormonal. Porém, temos que estar atentos aí a todos esses elementos, porque em alguns casos ela pode existir e, se existir, tem que ser identificada e tem que ser tratada. Para finalizar, quando a gente fala especificamente da calvície feminina, também tem alguns elementos que apontam para alterações hormonais. Mulheres com uma calvície muito precoce, no início da idade adulta, com rápida progressão, e aquelas mulheres que têm um padrão de perda capilar que se assemelha ao homem. Lembra que eu falei no começo do vídeo que o homem ele vai perdendo cabelo nas entradas, na coroa, e a mulher vai tendo uma rarefação mais difusa? Quando uma mulher tem uma perda capilar que se assemelha ao homem, com aumento de entradas, com perda de cabelo na região da coroa, esse também é um sinal de alerta para que a gente faça uma investigação mais minuciosa, porque o risco da gente ter uma alteração hormonal desencadeando a queda de cabelo nessa situação também é mais alta. É isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.